Olá, eu sou Patrícia Talayer e esse é o Entre Taças, um espaço para falarmos de vida, empreendedorismo, sexualidade, relacionamento, vinhos e muito mais. Começa agora o nosso primeiro episódio e eu estou super bem acompanhada. Doutora Laila, minha amiga, parceira, ginecologista, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa história de ser ginecologista, porque eu sei que você não começou com a ginecologia, né? Como é que surgiu isso na sua vida? É desde criança? Se apresenta aí pra gente, por favor. Então, obrigada, Paty, pelo convite. E assim, médica eu sempre quis ser. Meu nome é Laila Duarte, né? Ela já me apresentou direitinho. Eu sempre quis ser médica, mas a especialidade era outra. Quando eu entrei na faculdade, desde criança, eu quis ser pediatra. Eu entrei na faculdade falando que eu ia ser médica de criança. E aí foi acontecendo, né? A vida vai acontecendo. E eu fui me apaixonando pela ginecologia na faculdade. Mas nem tudo é como a gente quer, como a gente gostaria. Então, assim que eu saí da faculdade, eu não pude ir direto para uma residência. Então, eu comecei a trabalhar como clínica mesmo. E depois disso, engravidei, né? Casei. E aí, a especialização foi ficando para um segundo plano. Me especializei em nutrologia, né? Então, hoje, dentro da minha especialidade, eu também consigo trabalhar com a nutrologia. E depois eu consegui, assim, com muita ajuda do meu parceiro de vida, né, meu marido. Ele me apoiou com as crianças e falou, não, amor, vai lá fazer a sua especialização, que você sempre quis fazer. E aí, então, eu fui pra ginecologia. Depois de uns 5 anos de formada, eu fui me especializar nessa área que eu tanto amo. E hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu acompanho de perto os atendimentos da doutora Laila e tem uma gama de coisas que você faz lá, né? Desde a parte clínica até a parte estética e agora tem o Mounjaro, né? O protocolo de Mounjaro, que a gente vai falar na sequência sobre isso. Porque tá uma tendência, não sei se a gente pode falar que é uma moda, mas as pessoas estão aderindo bastante e isso de alguma maneira afeta na autoimagem, na sexualidade. Mas vamos deixar esse assunto para daqui a pouquinho. Eu queria falar um pouco mais sobre os bastidores da consulta. Porque nós mulheres vamos às vezes para fazer apenas um preventivo e trazemos coisas relacionadas à intimidade, a casamento, a relacionamento, que você acaba tendo que tratar lá no consultório. Não é assim que funciona? Exatamente, né? A gente nunca pode acreditar que uma consulta é só para você tratar doenças. Principalmente quando a gente fala de uma consulta ginecológica, né? Uma consulta ginecológica, a ginecologista ela é a clínica da mulher. Então, a gente tem que tratar e observar e amparar essa mulher como um todo mesmo, né? Não só dessa parte dos exames de rotina, mas como a parte emocional. Ainda tem, junto nos exames de rotina, tem a parte hormonal, mas a gente tem que lembrar que existe por trás daquela mulher, daquele corpo, daquela região íntima que a gente vai curar, tem um coração, tem uma família, e tudo isso vai impactar na saúde, na libido, na sexualidade, na autoestima, na disposição dessa mulher. Então a gente não consegue tratar uma coisa só e deixar o resto sem cuidar, porque vai impactar no todo, né? No cuidado todo. Então, a gente tem que prestar atenção em tudo, né? Nesse cuidado. E você percebe que muitas vezes o que está causando na tua paciente uma queda de libido, que normalmente elas falam que estão sem libido, mas às vezes não é libido, é falta de vontade, que existe uma diferença, né? Entre libido e falta de vontade, a gente conversa muito sobre isso, né? Sim. É bom porque somos casais, assim, um grupo de amigos e a gente fala muito, discute muito e ajuda muito uns aos outros, né? Isso. Eu acho que é como se fosse um grupo de apoio que a gente tem, que a gente fala muito sobre sexualidade, sobre a importância da gente, de fato, prestar atenção nessa coisa de, às vezes a gente tá cansado, e na maioria das vezes a gente vai estar mesmo, né? Porque a vida da gente é corrida, a gente tem 1000 coisas pra fazer, a vida da mulher é assim. Mas de se permitir deixar o cansaço de lado e investir no relacionamento, na parceria, em ter um momento a dois, mesmo que seja para tomar um vinho. A gente tem falado muito sobre isso, né? Uhum. E você percebe que as mulheres não percebem essa diferença, assim, elas não entendem essa diferença. Para elas, tudo é
Eu preciso tomar um remédio porque eu tô sem libido. Eu preciso fazer uma reposição hormonal porque eu estou sem libido. Sim, existem 2 tipos de desejo, né? O desejo espontâneo, que é aquele desejo que quando a gente pensa, a gente quer. Quando a gente olha pro parceiro ou pra parceira, a gente deseja esse parceiro. Que é um desejo muito comum ali quando a gente inicia a nossa vida sexual até o início do climatério. Ou quando a gente tá no início de um relacionamento também. Esse desejo espontâneo, ele né, o que a gente gostaria de ter a vida inteira, mas nem sempre isso vai acontecer. A gente também, além desse desejo espontâneo, existe o desejo responsivo, que é aquele que quando a gente tem um estímulo, esse desejo aparece. Então, os 2 desejos, eles são normais. Qualquer um dos 2 estiver presente, a gente consegue dizer que essa mulher ainda tem libido, né? O que é libido? Libido nada mais é do que uma vontade de ter relação, né? De se relacionar com o outro, de se conectar com o outro. Então, a gente não consegue medir essa libido através de um hormônio. Então, como a gente vai repor uma coisa que a gente não consegue medir, a gente não consegue mensurar? Então, a gente tem que entender quais são os fatores que estão impactando ali para redução do desejo espontâneo e às vezes até a redução do desejo responsivo. Quando a mulher ela não consegue mais apresentar nem desejo espontâneo e nem desejo responsivo, aí sim a gente precisa intervir com medicamento, ou às vezes é com terapia, isso já resolve, né? Então, a gente tem que identificar. Eu perdi o meu desejo espontâneo totalmente, pode acontecer em algumas fases de vida, climatério, menopausa, gestação, pós-parto. E aí depois a gente tem que lutar para recuperar esse desejo, mas a gente tem que identificar se a gente está mantendo esse desejo responsivo. E o grande ladrão da felicidade é a comparação, né? Então a gente não pode se comparar como é um outro casal, como eu era quando eu era adolescente. Então, tudo isso vai tirando e drenando essa sua vontade de viver e deixando a desejar na luta pela melhora, né? Então, como a gente falou, a gente tem que ter uma boa uma vontade de falar sobre isso, abertura com o nosso parceiro, com um grupo de amigos. Tudo isso faz melhorar toda essa questão. E como a mulher foi criada, qual é a cultura dela, sobre os medos, os traumas, tudo isso também vai impactando nesse desejo espontâneo. Então, às vezes a gente vê uma mulher que tá… eu tinha um desejo normal, eu vivia bem, e agora eu não tenho mais vontade. A gente tem que identificar quais foram os traumas que ela passou, quais são as vivências dela. Se ela realmente não tem uma alteração ali hormonal, de vitaminas, a gente precisa avaliar tudo isso também, mas a gente não pode deixar que o cansaço seja o vilão da história, porque cansado a gente tá mesmo. Sempre. A gente faz muita coisa cansada. Mas você acha que as mulheres não têm uma dificuldade de falar sobre esse tema? Muita. E fica empurrando pra debaixo do tapete? Muita. A gente não pode botar a culpa nas mulheres que não conseguem falar. A gente precisa entender, você tem dificuldade, a gente tem que curar daqui pra frente, né? E justamente porque a gente não sabe quais foram os motivos que levaram a essa mulher a não conseguir falar sobre isso. A gente não sabe como é o relacionamento dela, a gente tem que ir drenando isso devagarzinho, né? Durante várias consultas, criando essa conexão. Você também faz atendimento de mulheres com essa queixa, então você sabe que não é fácil. Às vezes a gente acha que todo mundo tem um relacionamento maravilhoso. Às vezes a gente não sabe como foi a cultura dessa família. Ela sempre foi podada de falar sobre isso em casa. E às vezes até o homem, ele tem muitas queixas. Na verdade, quando você vê um casal que está com a sexualidade em baixa, ou seja, não vem mantendo uma rotina sexual ativa, a queixa é dos dois, né? O homem tem suas queixas e a mulher tem as suas também. E na maioria das vezes, eles não sentam para conversar. Então, cada um reclama. O homem fala, talvez, com seus amigos. A mulher, na maioria das vezes, não fala. E aí fica, como você disse, se espelhando e olhando. E a gente fica comparando na internet, né? Eu acho que essa coisa de rede social, ela atrapalha bastante nesse sentido. Porque você fica olhando a grama do outro. Quando, na verdade, você só tá vendo o palco. Você não tá vendo o bastidor, né? E a realidade dos fatos é que cada um sabe onde aperta seu calo, né? A gente tem lá as nossas rotinas, as nossas dificuldades. E se o diálogo ele não for franco, se o diálogo ele não for aberto, se a gente não tiver a oportunidade de falar o que está sentindo e colocar na mesa, muito dificilmente a gente vai conseguir sair dessa. O consultório para você
é um canal aberto, onde as mulheres se sentem mais à vontade para expor, assim como eu, quando faço meus atendimentos. É um lugar onde as pessoas conseguem falar. Mas não é todo mundo que procura, não é todo mundo que tem coragem de falar. E quando vem algumas ideias que eu já fui contra, e a gente já conversou num podcast sobre isso, que é a coisa do agendamento, né? Vamos agendar um momento pro casal. Eu era contra e depois eu entendi que eu estava errada. Porque a gente agenda tudo, correto? A gente agenda o médico, a gente agenda a academia, as saídas, mas a gente não agenda o momento a dois. Sim. E falando nisso, eu vou aproveitar para falar do nosso terceiro elemento. Ai, nossa, Deixa eu te maravilhoso. a doutora Laila se apresentou, mas eu não apresentei nosso vinho. O vinho de hoje é da uva Carmener, foi escolhido. Que é, assim, para quem vai namorar é ideal, porque ele tem um corpo médio, não tem tanino muito acentuado, então não vai ressecar a boca, vai dar para aproveitar bem o namoro, dar uns beijos, assim, bem molhados. E pra gente conversar também não vai causar nenhum desconforto. Então eu escolhi essa uva hoje para nos acompanhar. Vocês sabem que todo episódio a gente vai trazer um vinho para brindar. Esse é o meu favorito. Minha uva favorita. Eu também gosto muito, é uma uva assim delicada, né? Um toque aveludado, tem um tanino muito aveludado, então casa bem para as conversas entre amigas e também para namorar. Adoro. E aí o vinho é um bom começo para aquele casal que tá assim, estranho. Algumas pessoas se sentem até incomodadas quando vão ao médico, às vezes, e falam: eu tô sem libido, e o médico orienta: toma uma tacinha de vinho, porque realmente não é só isso que vai influenciar. Mas o vinho, com certeza, pode sim ser um fator ali que determina o resto da noite, né? Um relaxamento. Se o casal tá acostumado também, né? A gente não precisa forçar nenhuma barra. Porque não é só isso que vai fazer a mudança. Mas pro casal que gosta de tomar um vinhozinho, quer curtir, quer relaxar, nossa, o vinho é um excelente início. Porque ele tem todo a coisa sensorial, né? Quando a gente fala de vinho, a gente namora o vinho. Né? De fato, porque você sente os aromas. É verdade. Aí você deixa ele na sua boca. Então, assim, tem toda uma coisa que é muito parecida com o namoro. Então, a gente gosta muito de falar que o vinho é um bom início, assim, para quem quer se reconectar, para quem quer trazer uma noite especial. E tudo começa por isso, né? Eu acho que agendar é uma boa escolha, porque você se dedica. Não é agendar como uma obrigação, tá, gente? Entendam bem. É agendar no sentido de que eu vou tirar um tempo para cuidar de mim e do outro, para pensar de fato na relação, né? Porque quando a gente namora, não é aquilo, coloca a melhor lingerie, toma um banho bem gostoso, depila, faz aquele monte de coisa. Maquiagem, cabelo. E depois que a gente tá num relacionamento estável, a gente acaba deixando essas coisas de lado. O que é um erro muito grande, porque vai perdendo. Não, a gente não pode deixar perder. Em relação a isso, é legal a gente falar, porque se a queixa é o cansaço, quando a gente prioriza uma agenda, né? Você prioriza, você bota ali na sua agenda: eu estou cansada, mas eu tenho que ir ao médico. Eu estou cansada, mas eu tenho que levar meu filho na escola. Eu estou cansada, mas eu tenho que estudar para a prova do meu filho, a minha prova. Então, quando você coloca na sua agenda, você está priorizando, você está colocando isso num patamar acima do seu cansaço. Então, se a queixa é o cansaço, que às vezes a gente nem sabe se é mesmo cansaço, né? Vamos priorizar esse momento a dois. Precisa ser só quando agenda? Não, mas a gente tem certeza que naquele dia do agendamento vai ter uma conexão, assistir um filme. Eu sempre falo isso com as minhas pacientes. Não precisa ser um momento para penetração, tudo propriamente dito. Mas, olha, a gente agendou um horário aqui, eu me organizei pra gente ficar junto nessa sexta-feira, pra gente assistir um filme mais quente, pra gente tomar um vinho diferente, pra gente jogar um joguinho mais quente, que deve ter na Boutique Bella. Muito, né? Então, a gente… É um momento pra se conectar. O que acontecer a partir dali é lucro, né? E, obviamente… entender que quanto menos a gente namora, menos vontade a gente tem, né? É igual academia, né? É igual academia. Eu sempre comparo as relações sexuais com academia. Porque se você quer emagrecer, se o médico fala assim: você precisa emagrecer, você precisa diminuir seu colesterol, você precisa ir pra academia. Aí você vai fazer o quê? Você vai pra academia esperando um resultado, melhorar dia após dia aquilo ali. E no início é difícil. No início é super difícil, você não quer ir. A partir do momento que você vai vendo os resultados, você vai se acostumando e aquilo vai virando um hábito.
a atividade sexual é a mesma coisa. Eu sempre gosto de comparar também o restaurante. Vamos supor que você é casado com seu marido, né? Você tem seu companheiro ali de vida. E aí, você tem relações poucas vezes na semana, ou poucas vezes no mês. Tem gente que tem poucas vezes ao ano. E você visita essa conexão, né? Essa conexão que vocês têm poucas vezes ao ano. Vamos supor que você goste muito de um restaurante, né? Você ama um restaurante. E aí você fala, nossa, eu amo esse restaurante, mas você vai lá uma vez ao ano. Você não vai ter uma intimidade com os garçons, você não vai saber o que aquele restaurante serve, você não vai saber como tá o cardápio daquele restaurante, qual a carta de vinhos. Você simplesmente gosta, mas aí você vai lá e de repente você tem uma experiência ruim naquela única vez que você foi. O que vai acontecer? Eu não quero mais ir nesse restaurante. Mas vamos supor que você passe aí toda semana nesse restaurante. Aí você vai na semana, uma vez você vai ter uma experiência mais ou menos, outra vez você vai ter uma experiência maravilhosa, você vai ser atendida por outro garçom, você vai experimentar um prato diferente, você vai ter uma conexão com as pessoas que estão ali diferentes. E aí você vai ter mais chances de ter boas experiências naquele restaurante. A chance de você querer voltar nele mais vezes é muito grande. Então, a atividade sexual é mais ou menos assim também. Se você tem uma relação uma vez ou outra e ainda é mais ou menos, você não consegue conectar, você não vai tirar as melhores experiências dali e não vai querer voltar. Agora, você tem muitas experiências. Umas foram boas, outras foram maravilhosas, outras foram ruins. E tá tudo bem, né? Se a gente vai entendendo como funciona. Ah, eu já sei que esse prato é o prato que eu gosto, eu já vou nesse prato. Eu já sei que esse é o vinho que eu gosto, eu vou nesse vinho. E as relações a mesma coisa. Eu já sei qual é a posição que eu gosto, eu já sei onde eu gosto que me beije, eu já sei a palavra que eu vou falar, eu já sei qual vinho que eu vou tomar pra gente iniciar, já sei como vai ser o convite. Isso tudo vai se tornando muito, né, uma conexão maravilhosa. Então, se você tem uma relação, aquela coisa de a qualidade é melhor que a quantidade, é meio passado. A gente só vai ter qualidade se tiver quantidade. Eu concordo plenamente. Né? E quando a gente olha para a média do brasileiro… Meu Deus. Não é? É um assunto que a gente conversa muito sobre isso. A média do brasileiro, né? A quantidade de vezes que eles fazem sexo por semana é baixa, gente. É baixíssima. E vem só reduzindo. E só reduz. Por quê? Porque a gente está substituindo o prazer sexual por outros prazeres. E a gente tem que entender que cada prazer tem o seu lugar e não pode ser substituído. A importância do ato sexual, pra mim, ela é fundamental porque é um momento de conexão, de você estar junto, de você… Não é só penetração, né? Não. A gente fala muito que… a gente tem um grupo que chama Dentro, tá, gente? Vou abrir aqui, porque vamos falar que aqui é sobre falar sobre a vida, né? Então não é… A gente tem um grupo que chama Dentro, que dentro é o seguinte… Temos que nos esforçar para aumentar a média do brasileiro. Então, praticar como ir pra academia é o nosso lema. Quanto mais a gente faz, mais vontade a gente tem. E, às vezes, trazer novidades como um produto, né, de sex shop, até mesmo um vibrador, que tem muito a ver com relacionamento, que eu digo, não é qualquer vibrador que serve pra qualquer um. Uhum. É igual namorar, a gente tem que conhecer aquele vibrador, a gente tem que entender como ele funciona com a gente, e até encontrar o par perfeito. A mesma coisa nos relacionamentos de longa duração. E somos casadas há muito tempo, com filhos e tudo isso vai, de alguma forma, mudando o funcionamento, né? É muito mais fácil quando a gente tá no desejo espontâneo e é início de namoro e tudo flui, não precisa de nada, acontece naturalmente. Mas no relacionamento duradouro, a gente precisa estimular com agenda, com… eu não tô afim, mas eu vou começar porque depois que começa fica bom. E a maioria das mulheres falam isso, né? Ai, eu não tenho vontade de começar, mas depois que eu começo fica bom. Pô, se sabe que é isso, então vamos insistir. Vamos criar alternativas para que a gente tenha facilidade em começar. A gente não tem estímulo para muita coisa hoje. Hoje em dia… As gerações, a gente mesmo e as novas gerações, o único estímulo que tem é de ficar em casa vendo Netflix. Então, para tudo a gente precisa criar um estímulo, né? A gente não vai ter essa vontade espontânea para muita coisa. Então, se é uma coisa que vai conectar com seu parceiro, aí a gente gostaria, eu queria que fosse espontâneo, mas não vai ser. E como que a gente vai resolver isso? A gente tem que criar essa espontaneidade, né? Você falou a questão dos brinquedinhos, né? De creminho, de uma novidade dentro da relação. As relações mais longas, né? Mais duradouras, elas vão reduzindo esse desejo espontâneo. Se mantiver o desejo responsivo, acaba o efeito surpresa,
né? O efeito surpresa, eu sempre gosto de fazer comparação, porque a sexualidade é um assunto tão delicado que as pessoas não querem nem ouvir. Quando a gente faz comparação, fica mais fácil de entender. Então, vamos supor que você tá há 10 anos com o mesmo carro, né? Aí quando você vai passear com o seu carro de 10 anos, ele pode ser um carrão. Você já tá acostumado, você entra naquele carro e fala: meu carro, tá tudo bem, não tem nada demais nele. Eu não quero dirigir mais, pode dirigir você. Agora vamos supor que 10 anos depois você compra um carro. Aí você quer dirigir nesse carro, né? Você quer andar, você quer que as pessoas te vejam com esse carro. Isso é a adrenalina do início. Então, a gente não vai querer trocar de marido, né? De 10 em 10 anos, pelo amor de Deus. Tem gente que faz isso, né? Tem gente que acha que é a única alternativa. Eu não quero, eu tô ótima. Também tô. Sou do time que não, né? Então, quando a gente não vai trocar, a gente tem que encontrar alternativas de aumentar essa adrenalina. E os brinquedinhos, os vibros, os creminhos, tudo isso, um lugar diferente, sair da rotina, uma viagem, tudo isso vai trazer essa adrenalina. E a adrenalina real mesmo, hormônio que a gente produz quando tem uma novidade. A relação antiga, ela perde esse efeito surpresa, consequentemente perde a adrenalina. Então a gente tem que ir em busca dessa adrenalina também. Ela não vai aparecer mais, infelizmente. E a gente acaba… Quando a gente já conhece o parceiro, a gente acaba indo pelos atalhos, né? Então você já sabe o que precisa fazer para o outro chegar lá ou para você chegar lá. Então você encurta os caminhos. O produto íntimo, ele faz você voltar a ter um caminho mais longo, a você percorrer um caminho mais longo. Vou dar um exemplo bem básico, gente. Um óleo, um gel para massagem, um gel beijável. Se você for fazer sem o gel no teu dia a dia, você vai fazer normalmente na mesma posição, do mesmo jeito. Enfim, quando você tem um acessório diferente ou um produto diferente, você se esforça para fazer diferente, porque você vai ter que percorrer caminhos diferentes. Aí você vai passar um gel no pescoço, aí você vai ter que soprar para sentir a coisa da sensação térmica. É a mesma pessoa, é a mesma relação, mas o fato de você ter um elemento diferente, que é um gel, um óleo ou qualquer coisa que seja, faz você agir diferente naquele momento. E isso traz para o casal sensações diferentes. O efeito surpresa. O efeito surpresa. Então dá para trazer para um relacionamento de longo prazo, um relacionamento duradouro, surpresas, coisas diferentes, né? E eu acho, a gente tem a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Sobre o nosso programa, que é a Chave, porque ela foi desenvolvida num encontro de amigos. Isso foi demais. Nós estávamos, assim, no final de semana, todo mundo junto, e descobrimos que os casais não falam abertamente sobre as coisas. E criamos uma dinâmica, não foi, Laila? Criamos uma dinâmica lá para ajudar os casais, e aí vem aquela coisa da iniciativa de comparação, do desafio, de criar algo novo. E a gente começou a entender que, às vezes, o casal só precisa de um estímulo externo, né? De um empurrãozinho. Deles entenderem que existem outros caminhos de abertura, de falar, de resgatar. A gente resgatou coisas como… o que você admirava na pessoa que você está convivendo há anos? Quando você conheceu, o que fazia o teu olho brilhar? Por que você escolheu essa pessoa? Qual é a música de vocês? São coisas tão simples que, na verdade, tocam o coração das pessoas e fazem elas lembrarem o porquê de estar junto. Porque tem um propósito, ninguém fica… Tá, tem gente que fica, mas a maioria das pessoas não fica com uma pessoa que não gosta. Que não gosta por obrigação. Claro, tem coisas boas e tem coisas que às vezes não estão tão boas. E quanto mais a gente tá junto, parece que o copo fica mais vazio do que mais cheio. Faz parte, o ser humano é assim. Então, como é que você faz o teu copo encher? É sobre isso que a gente tem que pensar. Porque a gente não dá pra descartar, né? A verdade é que existem algumas chaves, né? Que a gente pode abrir, né? Algumas portas que já estão fechadas. E isso muda completamente o rumo ali da vida sexual de um casal, né? E existe todo um protocolo, né, Laila? Um protocolo, assim, a gente faz uma anamnese, a gente entende a história do casal. Então, é um programa imersivo, onde a gente ajuda os casais a se redescobrirem, a se olharem de novo, a perceberem o que fez e o que faz eles estarem juntos. Então, é um programa muito bacana. Não é o momento da gente falar aqui, mas é só para vocês entenderem que sempre dá, né? Quando há interesse, quando há amor, sempre dá para resgatar um pouquinho da paixão e da conexão. É só ter vontade e ter as ferramentas certas. Agora nós vamos falar de um assunto polêmico. Adoro.
Que, não, na verdade, as pessoas dizem, mas é sobre emagrecimento. Nunca é sobre emagrecimento, né? Não. Porque sempre quando a gente pensa em emagrecer, a gente sempre tá pensando em autoimagem. Não é por saúde, até porque quem tá usando o Monjaro não são pessoas obesas, mórbidas, assim, pessoas que estão em situação onde não conseguem exercer as coisas. São pessoas que têm um corpo até ok, mas que querem diminuir o peso, querem se sentir melhores. E a autoimagem, essa coisa da gente se olhar no espelho e não gostar do que a gente vê, interfere muito na nossa sexualidade, nas nossas relações, até na carreira, né, Laila? Com certeza. Como a gente se posiciona, é como o outro nos vê. E eu acho muito difícil, claro, sempre há as exceções, né? Mas eu acho muito difícil uma pessoa que está insatisfeita com o seu peso, com a sua autoimagem, conseguir se posicionar bem. Acho difícil. É muito nítido quando uma pessoa começa a se achar mais bonita, se achar mais interessante, ter mais saúde, ter uma felicidade sexual maior, não se posicionar bem. É muito difícil isso acontecer. Então, quando você tem uma perda de peso que você desejava, né? Quando você cai numa real, que você precisa melhorar isso pela sua saúde, pelo seu desempenho, pela sua disposição, pela sua família. A pessoa deseja essa perda de peso e ela consegue, é nítida a mudança, o impacto em todas as áreas da vida dela. Como você falou, na carreira, na sexualidade, no relacionamento, e no modo de vestir, no modo de pensar. As pessoas tratam a pessoa que se posiciona bem diferente. Então, apesar de ser um assunto meio polêmico, tem gente que acha que é só por questão de estética, essa medicação ela vem fazendo milagres assim com a vida das pessoas, né? Uma medicação que a gente todo mundo sempre fala assim, eu queria uma pílula emagrecedora. Ele é praticamente isso, né? A gente não consegue prometer resultado pra todo mundo, mas eu sinceramente eu nunca vi uma pessoa que usou e não teve resultado. Mas ele vem resgatando essa felicidade para as pessoas, ou pelo menos dando um pontapé inicial ali para uma vida mais saudável, né? Antes a gente só tinha bariátrica. Hoje a gente tem algumas medicações que estão conseguindo substituir uma parcela, né? Porque tem pessoas que têm indicação de bariátrica mesmo, então não tem jeito. Então conseguem substituir uma parcela dessa população. Não é uma medicação, né, barata, tem um investimento, mas a promessa dela é compatível com o valor. E tu trouxe pro teu consultório um protocolo de Monjaro, né? As pessoas pensam, mas ela é ginecologista e tá trazendo a questão do emagrecimento para dentro do consultório. Mas a doutora Laila tem outras coisas no consultório, como a parte estética, né? Íntima, gente. Parte estética íntima. E tudo tem relação, porque a gente falou que afeta muito a sexualidade, posicionamento, enfim. E aí tu desenvolveu um protocolo e que tá um sucesso, que você me falou. Tá, que, nossa. Só hoje ela me falou que hoje, de 15 pacientes que ela atendeu à tarde, só 2 eram para preventivo, o resto todos protocolos de Monjaro. Assim, eu gosto sempre de frisar que eu prefiro fazer esse protocolo para as minhas pacientes, né? Porque eu já conheço o histórico, eu sei se precisa, eu sei que não precisa, já tenho os exames todos laboratoriais. E é óbvio que a gente não vai fazer assim, eu vou fazer quero ir lá fazer um protocolo de Monjaro. Não, é uma consulta, eu vou perguntar sobre menstruação, sobre histórico familiar, sobre o histórico passado de doença, né? Histórico de doença pregressa, porque eu quero entender se aquele medicamento vai fazer sentido para aquela paciente. E é óbvio que tem o desejo da paciente também. Mas se é uma paciente que eu acredito que não vai se beneficiar daquilo ali, e eu atendo só mulheres também, e eu sei que isso vai impactar, né? A grande maioria eu já conheço, eu sei que isso vai impactar na vida dela, na autoestima, na sexualidade, na performance sexual, eu não tinha como ficar aquém a esse tratamento, né? Óbvio que, como eu falei lá no começo, são elos, né? Se a saúde sexual tá comprometida, e ela não faz uma atividade física, ela não consegue perder peso, como que eu vou conseguir entrar nessa parte sexual se ela também tá comprometida emocionalmente com essa questão da autoestima? Então, eu tinha que me atualizar e também entrar e criar esses protocolos, né? Além dessa questão estética íntima que a gente conversou, que eu sou pós-graduada em ginecologia regenerativa e estética íntima, então a gente hoje também tem muita modernidade nesse sentido, né? Laser íntimo para incontinência urinária, ou até para dar uma apertadinha mesmo, mulheres que se sentem mais flácidas. Se a gente junta a estética íntima, a melhora da autoestima, a saúde, regulação hormonal, essa mulher voa.
E aí a gente tá falando que você trabalha com… São 8 elos? São 8 elos. A doutora Laila trabalha com os 8 elos. Então a gente tá tratando, ela trata a mulher em todos os aspectos. O emagrecimento, as pessoas não prestam atenção, mas ele faz parte de afeta várias coisas na vida da gente, né? Sim. As pessoas não respeitam muito às vezes, mas não é as pessoas que não respeitam, é a gente, quando tá acima do peso, a gente se olha e a gente não se admira. E então isso faz com que os outros, a gente acha que os outros percebem a gente de forma insuficiente, minoritário, ou que não tem valor. Mas não é, a nossa autoimagem. A gente se olha e diz, eu não sou tudo isso. Então, o emagrecimento, seja a forma que você busca emagrecer, e o Mounjaro veio aí e até o que a gente sabe até agora, não tem grandes contraindicações. Então, se veio para ajudar, se vai melhorar a qualidade de vida do paciente, se dentro de um protocolo de olhar os 8 elos, você entende que a paciente pode fazer e merece, por que não fazer, né? E é bom que uma ginecologista, uma médica de mulher, que entende, que tá lá no dia a dia, né? Que tem pessoas que vão não só fazer preventivo, né, gente? Mas vão rotineiramente fazer várias coisas. Estão no laser, estão fazendo tratamento de continência urinária, pensando na nossa longevidade, né? Porque a gente cada vez, graças a Deus, estamos vivendo mais. E temos que viver com qualidade. E a qualidade é de dentro para fora, né? Então, trabalhar o laser em relação à continência urinária, a flacidez, até a estética mesmo, né? Porque a gente vai ficando… eu digo que vai derretendo o rosto, mas a gente não derrete só o rosto, não. Vai derretendo tudo, né? E as mulheres, às vezes, não conseguem, às vezes, se relacionar depois de um tempo com o parceiro porque tem vergonha da parte íntima. Claro. E aquela questão da comparação, né? O que a gente tem hoje de exposição é pornografia. Então, a mulher acha que tem que ser igual àquela ali. Não, a gente não precisa. Mas se ela tem vergonha, se ela tem uma queixa, a gente tem como resolver também, né? Da parte estética mesmo. Tá mais flacidinho, tá mais murchinho, né? Tá com um lábio maior, um lábio menor. A gente consegue resolver tudo. E eu acho que essa informação ela é pouco difundida, né? Poucas pessoas sabem dessa possibilidade da gente ter uma parte… Porque a gente fala muito de botox, a gente fala muito da parte externa, né? De rosto, até de corpo, tem muitos procedimentos. Mas pouco se fala da parte estética íntima. E é um assunto que a gente precisa abordar mais, porque não é só sobre estética, né? É sobre saúde. Autoestima, saúde. Então, às vezes, a pessoa tá lá nova na academia, porque faz muito peso, né? Dá um espirro, gente, e tem escape de urina. Assim, pessoas de 20 e poucos, 30 anos já com escape de urina. Então é sério, é grave. Assim como os homens estão ficando calvos, né? Eu tava na dermatologista ontem, ela falando que aumentou muito o índice de calvície nos homens, principalmente por conta dos anabolizantes. Então, o ambiente de academia, ele… não só por conta dos anabolizantes, mas principalmente por excesso de peso, faz com que a gente… Porque a gente pega peso e não sabe que a gente tem que cuidar, né, da parte íntima. Então, a gente não tranca, não trava, não… E isso vai soltando, vai relaxando. Então, é muito importante saber que tem alternativas, que a gente tem procedimentos, que são procedimentos que nem são tão caros, são procedimentos extremamente acessíveis e que dá para fazer, que você não tem que ficar sem… Não é de cirúrgico, repouso, não é cirúrgico. Então, você faz no consultório mesmo. Um dia, 2 dias depois, você já tá ok. Eu fiz, né? Tem que falar. Eu também fiz. A gente tá falando aqui de coisa que a gente não conhece. E a pergunta sempre é, mas eu posso? Quantos dias, né? Pra ter uma vida normal, e principalmente a vida sexual, né? Então, é uma coisa bastante simples. É um procedimento ambulatorial, tranquilo, indolor, né? Um anestésicozinho local, que traz um benefício, assim, porque ele faz o estímulo de colágeno da região pélvica, no caso do laser, né? Ele faz um estímulo de colágeno ali no local. Então, ele ajuda tanto na lubrificação, né? Na questão da flacidez, ela dá uma segurada. Segura também o assoalho pélvico para quem tem incontinência urinária. Melhora ali a resposta clitoriana. Por quê? Quando você tem uma musculatura mais fortalecida, quando você tem a penetração, o clitóris ele tem que abraçar ali, né, o corpo do pênis. Pode falar pênis? Pode. O corpo do pênis. E aí, isso aumenta a quantidade de orgasmos. Então, isso traz, além da funcionalidade, né? Da regeneração, da lubrificação,
melhora a qualidade dos orgasmos também. E tu acha que pra mulher que nunca teve orgasmo, de alguma forma, o laser pode ajudar? Com certeza. A gente tem que Vai trazer identificar. uma sensibilidade. Isso. Às vezes, a mulher nunca teve orgasmo porque ela tem um clitóris muito escondidinho. Né? Tem clitóris que é pequenininho e não abraça ali, né? Às vezes tem um bracinho mais curtinho. Então, às vezes a gente estimula com o laser ali esse clitóris, ele dá uma chegadinha pra fora, aumenta a fricção ali na hora da relação e aí pode melhorar a qualidade dos orgasmos. Olha só, que notícia maravilhosa, né? Porque a gente sabe que aí quase 80% das mulheres nunca tiveram um orgasmo ou não têm orgasmos, né? Ou, assim, a maioria das pessoas que têm orgasmo, em 80% das vezes que transam, não chegam ao orgasmo. Então, é um número bastante assustador. Muito significativo. E eu fico pensando, como é que a gente aceita uma vida assim, sem o prazer da entrega, de sentir, né? Porque aí é só o outro sentindo e a gente aceita. Então, a gente tem que buscar mais informação, recursos, para poder sentir, ter plenitude aí na vida sexual. Ai, que delícia de conversa. Agora, pra gente tá acabando, gente. E agora, pra gente terminar esse programa que tá maravilhoso, mas infelizmente temos que acabar, eu queria que você falasse 3 dicas para as mulheres que estão nos ouvindo e para os homens também, para melhorar, para dar um up assim na relação. Nossa, 3 dicas, vamos lá. Primeira de todas, autoconhecimento. Se você não conhece seu corpo, não conhece o seu ciclo menstrual, você não sabe o seu período fértil, porque às vezes a gente melhora, né, a situação ali no período fértil. Se você não sabe como chegar ao orgasmo sozinha, é muito difícil a gente direcionar o próximo. Então, focar em autoconhecimento, saber o que te dá prazer, o que você gosta, qual é o seu tipo de desejo sexual. Tem pessoas que têm desejos mais sensitivos, pessoas que são mais sexuais, pessoas que têm outros tipos de desejo. Então, assim, se entender. Qual é o meu perfil sexual? O que eu gosto dentro da sexualidade? Como o meu corpo responde a um tal ou tal estímulo? Então, se entender. Primeira coisa é autoconhecimento. Uma segunda coisa é cuidar da saúde. Né? Cuidar da saúde como um todo, como a gente falou, fazer seus preventivos, fazer uma terapia caso seja necessário, né? Para curar os traumas, curar toda a cultura negativa em cima da sexualidade. E o terceiro, que é o mais importante, nem sei dizer se é o mais importante, mas que é muito importante, é o diálogo. Ter coragem de conversar, falar, mesmo sendo temas sensíveis. Uma vez eu ouvi de um primo meu, e isso mudou totalmente o rumo da minha conversa com meu marido, conversas difíceis geram fases boas, fases fáceis, alguma coisa assim, né? Então a gente tem que ter essas conversas difíceis, delicadas, falar sobre assuntos que a gente não quer, pra depois disso a gente colher os frutos dessas conversas. Então, autoconhecimento, cuidados em saúde e diálogo. Perfeito. Nossa. Ai, gente, acabando, mas com uma dor no coração, porque essa mulher é maravilhosa. Maravilhosa. Graças a Deus ela faz parte da minha vida. Graças a Deus, digo eu. Estamos juntas aí em muitos projetos. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para a doutora Laila, a gente vai deixar as redes sociais dela aqui. Pode mandar. Se quiser um tema diferente para os nossos episódios, por favor, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro episódio do Entre Taças e Negócios. Lembrando, todas as informações desse episódio vai estar na descrição desse vídeo. Um brinde e até a próxima!